Política e investimento. Você acha que a política afeta nos investimentos? Faz mais de 5 anos que eu invisto. O que eu acho sobre isso? Vamos lá. Existe os investimentos e existe a política. O que você deve pensar? Quando você começa a investir, em ações, fundo imobiliário, na renda variável em si, ou até mesmo na renda fixa, que são títulos que provavelmente, na maioria das vezes, são bancos que vendem, né, esses títulos de renda fixa. E às vezes os bancos eles sofrem muito, às vezes, com quem entra no governo, quem é que sai e por aí. Então existe sim essa junção da política com os investimentos. Mas o que você deve levar em conta, principalmente para quem está começando, é não se importar tanto com isso, pelo fato de que não vai te importar muito quem vai estar no governo, quem que vai estar assumindo a nova presidência, quem que vai ser o governador, quem que vai ser o prefeito da sua cidade, porque os investimentos ele acaba que funcionando um pouco de acordo com o mercado em si, não por quem entra dentro da política. Sai presidente, entra presidente, existe escândalo dentro da presidência, existe prisão, existe facada, enfim, tudo acontece na política, mas o investimento ele vai mais de acordo com o mercado, com o que está acontecendo na sociedade. Forte chuva em uma determinada região afeta a colheita da soja, do café, aí aquele ativo que você está comprando de soja, aquele fundo imobiliário do agronegócio, aí sim ele vai ser afetado. Ou às vezes é um determinado presidente que entrou para assumir, né, a presidência da República, elege alguém para ser o presidente de uma determinada instituição bancária, aí aquele fundo, aquela ação bancária daquele banco que você tem acaba mexendo. Então assim, é mais o que acontece na sociedade em si. Não se entrou um governo de direita, um governo de esquerda, você vai ser afetado. O que você tem que pensar, quem está começando os investimentos, fazer sua carteira de investimento independente de quem está no governo, se é um governo de esquerda e de direita. Não deve se importar tanto com isso. O que você deve se importar é com você mesmo, sabendo que nenhum prefeito, vereador, governador, presidente vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você mesmo. Nenhum governo de direita ou de esquerda vai fazer melhores investimentos com o seu dinheiro do que você mesmo. Até por isso que você tem que saber investir cada vez mais. Até por isso que você não deve ser dependente de gerente de banco, porque pode ser que existe uma influência dependendo do governo que está. Você não deve depender de grandes corretoras que mexem nessa parte de investimento. Pode ser que também tenha uma influência. Você deve estudar por si só, sozinho, entender como funciona o mercado financeiro. E aí você entendendo se um determinado presidente entra, as ações da Taurus, que fabricante de arma, pode ser que ela suba. Um determinado presidente que entra, você pode entender que a parte do agronegócio pode ser que caia, porque não vai existir tanto apoio. E aí você entendendo como funciona o mercado em si, você consegue fazer bons investimentos. Então você sabe que um presidente que entra a favor de arma, por exemplo, as ações da parte de segurança pode ser que valorizem. Então você vai investir nesse tipo de ação quando tiver um presidente que é contra a parte de arma, por exemplo, que é quando as ações vão estar em queda. Então você entendendo como funciona o mercado, como que funcionam as notícias na sociedade, no país em si, é mais significativo do que um simples governo que vai estar entrando, um simples tipo de pensamento que vai estar entrando. Então, os seus investimentos, sim, os investimentos ele é atrelado à política, porque existe uma influência, mas eles devem funcionar de forma separada. Você deve continuar investindo, independente do tipo de política que está sendo, que está assumindo aquele período de 4 anos. Você deve continuar investindo, você deve continuar fazendo aporte. Não é porque entrou um presidente de esquerda ou de direita, você deve parar de aportar porque vai existir um determinado confisco, algo nesse sentido. Você tem que sempre continuar aportando. Então, os seus investimentos, ao mesmo tempo que
ele funciona de acordo com esse mundo político de quem está entrando, com os valores desses políticos que estão entrando, ao mesmo tempo ele funciona também separado, no sentido de que você deve continuar aportando, fazendo os investimentos, independente de quem está assumindo, independente da crise que estiver acontecendo. Se vier uma pandemia, você não vai parar de investir, você vai investir na parte da saúde, nas ações da Pfizer, por exemplo. Você vai investir quem está produzindo vacina, você vai investir num ativo farmacêutico, um ativo hospitalar, né, em algum fundo imobiliário que tem ali hospitais como dentro do seu fundo imobiliário. Então você vai continuar investindo independente do que está acontecendo, independente de uma crise, independente de uma pandemia, independente se está chovendo muito ou não, se está afetando, se está acabando o petróleo no país ou não, se vai ter que explorar o petróleo em outro lugar ou não. Independente de tudo isso, você sempre tem que continuar fazendo seus aportes, mesmo que seja pouco, constante, porque o tempo, a gente sabe que ele oscila, e aí é onde que também o investimento vai oscilar. Às vezes você compra em um determinado ativo que está na baixa, porque está em um determinado governo, e daqui a 4 anos muda esse governo, esse ativo sobe, aí você vende. Depois tem uma pandemia, você tem um ativo que valorizou na pandemia, você vende quando acaba a pandemia. Então você tem que mexer nos seus investimentos fora da política, não o que está dizendo a política. Se entrou um presidente lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Seus investimentos subiu, desceu, valorizou ou desvalorizou? O que aconteceu? Entrou o Trump lá, presidente dos Estados Unidos. Quem tem Bitcoin valorizou ou desvalorizou? O Trump entrou, era a favor do Bitcoin, todo mundo achou que os Bitcoins iam valorizar, aconteceu o oposto, os Bitcoins estão em queda. Então está todo mundo comprando porque sabe que futuramente vai haver uma valorização do Bitcoin. Então, os seus investimentos ele deve funcionar a parte da política. Continue sempre aportando o valor que você tem para fazer de aporte, continue comprando as ações que você acha que tem fundamento, independente do cenário político. É isso que eu fiz durante mais de 5 anos. Eu participei da troca desse governo de direita para esse governo de esquerda e não mudou em nada, né? Os aportes que eu faço, que eu sempre fiz, continuam os mesmos. Os ativos que eu comprava em um governo diminuiu, agora eu compro outros ativos, até porque os ativos eles valorizam também de acordo com o que o governo está entrando. Você sabe os ativos que um determinado governo de direita apoia, então você sabe que aqueles ativos vai valorizar. Um governo de esquerda apoia, vai valorizar. Então você consegue fazer esses aportes aí mensais de acordo com o que está acontecendo. Se está havendo greve em um determinado setor ou não, se está havendo grande demissão em um determinado setor automobilístico, você, de acordo com o mercado, você vai lá e faz os seus aportes. Beleza? Então não se preocupe tanto com essa parte política, se vai haver confisco nos dividendos ou não, se vai começar a ser tributado os dividendos, se vai começar a tributar o cara que investe tanto por mês. Esquece um pouco disso. É bom você se manter informado, mas o principal é você ir lá e investir. Porque às vezes pode ser que tenha muito murmurinho, não aconteça nada e você deixou de aportar. Pode ser que você acha que vai começar a confiscar os dividendos, aí você deixa de fazer os aportes e aí você não teve o confisco do dividendo e você também nunca aportou por medo. Então assim, comece independente desse cenário político, do que está acontecendo. Vá lá e faça seus aportes mensais que vai dar certo. Beleza? Até mais, até o próximo vídeo. Curte aqui, compartilhe e siga a gente lá no Instagram também. Beleza? Até mais.